gente a vida inteira aprendeu só que existia homem e mulher, não é? E a sociedade se encarregou de determinar de que jeito homem é, de que jeito mulher é e como que homens e mulheres têm que se comportar. Então, esse sempre foi o conhecimento, né, que a gente teve a respeito de gênero. E aí a gente começa a ver, poxa, Lena, mas aí agora, sabe, existe não sei quantos tipos de gênero. O que são esses gêneros? De onde que saiu? Se as pessoas não são homens nem mulheres, o que elas são? Não é? E aí a gente vai ver que são pessoas que não conseguem se encaixar ou se identificar exatamente naquele posicionamento que foi definido como ser homem ou naquele posicionamento que foi definido como ser mulher. Então, entre ser homem e ser mulher, existe aqui, né? Existe aqui uma série de possibilidades de você se sentir sexualmente, se sentir dentro do seu papel, né, de gênero e de se comportar que muitas vezes não cabe nessa definição que foi colocada ou dita aqui, que seria de homem, ou aqui, que seria de mulher. Então, vejam, essa é a forma como a gente se sente, né? Ou seja, como é que eu me sinto como pessoa. Se eu me sinto como pessoa mais para o lado homem ou mais para o lado mulher, ou se eu nasci com aparelho genital feminino, disseram que eu era uma menina e eu me identifiquei em ser uma menina. Então, quando a gente se identifica dessa forma e se comporta dessa forma, então a gente como é que diz? A gente é o que a gente chama de mulher, né? Depois vocês vão ver aí, a gente chama de cisgênero, que é quando há essa identificação clara entre o sexo biológico que a gente nasceu e a identificação que a gente tem de como a gente se comporta, de como a gente se reconhece. Então, quando a gente não se reconhece claramente dentro desse ou daquele, existem várias formas de ser. Então, por exemplo, se a gente tivesse há 100 anos atrás, eu não poderia dizer que eu era uma cisgênero. Ou seja, eu não poderia dizer que eu me identificava como mulher, não é? Porque nasci do meu sexo biológico mulher e que eu me comporto como mulher e eu sou do jeito que mulher deve ser. Por quê? Porque há 100, 200 anos atrás, por exemplo, mulher não usava cabelo curto. O fato de eu usar cabelo curto já me faz fugir dessa definição do que é ser mulher. Então, por exemplo, algumas mulheres, eu lembro, né, quando começaram a usar, eu lembro não, né, eu vi quando começaram a usar calça comprida, por exemplo, era também uma forma delas se manifestarem, se expressarem no seu gênero, que não coincidia, né, que não era admissível para o que se esperava de uma mulher. Então, da mesma forma que hoje a gente se espanta e todo mundo faz aquele auê, nossa, agora os homens vestindo vestido, o que é que falta inventar? Mas isso é muito semelhante ao que aconteceu há alguns anos atrás, quando a mulher chegou vestindo calça comprida, vestindo bermuda, né? Então, tudo isso são comportamentos e expressões que vão mudando o jeito da gente se ver. Então, o gênero não tem nada a ver com quem a gente escolhe, ou aliás, não que a gente escolhe, mas com quem desperta o nosso desejo sexual. Ou seja, não tem nada a ver com quem a gente quer namorar, com quem a gente quer se relacionar afetivamente. O gênero tem a ver com o nosso sentimento de com quem a gente se identifica. Se a gente se identifica com o sexo que a gente nasceu biologicamente e que disseram que a gente era, né? Que a gente era daquele gênero, ou se a gente não se identifica exatamente, e aí tem essa transposição que você vai chegar, inclusive, em pessoas que a gente chama de transgênero, que é aquela pessoa de transexual, que é aquela pessoa que não se identifica com o seu gênero e com a sua identidade sexual. Então, essa pessoa
não é? Esse transgênero é a pessoa que foge completamente a esses dois parâmetros, ou que vai estar, né, mais ou menos próximos, né, daquela pessoa que não se identifica com o que lhe foi determinado, né, porque nasceu daquele sexo biológico. Então, e essa identificação, né, essa convicção de como a gente se reconhece, se como homem, como mulher, ou entre um e o outro, né, isso independe do sexo biológico que a gente nasceu e independe da expressão de gênero que a gente tenha. Então, por exemplo, você pode até ver pessoas que se vestem de uma determinada forma, ou pessoas que se expressam de uma determinada forma, mas que, na verdade, elas não se sentem exatamente do sexo biológico que ela nasceu. Então, isso aí que a gente chama de gênero. Então, gênero tem a ver com a nossa identificação, o nosso sentimento, como eu me sinto, quem eu sou, não de quem eu gosto.